mais uma vez Queria dar as boas-vindas a todos os presentes e agradecer por estarem em mais um evento dinamizado pela AXA e pelo grupo de trabalho Governanças Políticas e Estratégicas, da qual faço eu parte, Cecília Delgado, a Inês Costa Pereira e a Francisca Feiteira, que estão aqui. Esta é uma iniciativa da AXA. Penso que alguns de vós conhecerão, outros não. Eu vou disponibilizar o site. Espero que vocês apreciem este webinar e se juntem a nós, se envolvam nas nossas atividades. Nós somos uma associação relativamente recente, embora exista informalmente desde 2018, só formalmente somos uma associação juridicamente reconhecida desde o início de 2023. O que nós fazemos, nós estamos a dinamizar a transição alimentar nas suas diversas facetas holísticas, desenvolvemos vários projetos, temos também grupos de trabalho, nomeadamente o grupo de trabalho que dinamiza este webinar, mas um outro grupo de trabalho que dinamiza webinars e outros tipos de projetos no âmbito da inovação e iniciativas de inovação territorial. Temos também publicações e eventos e temos um fórum que neste momento reúne cerca de 600 pessoas dos mais diversos setores e territórios do sistema alimentar e que vos convido a vós a juntarem-se gratuitamente. E temos também um conjunto de associados que nos apoiam na dinamização quase totalmente voluntária destas iniciativas. Por isso, juntem-se a nós. Muito obrigada e votos de uma excelente conversa em torno destas questões extremamente pertinentes. Obrigada. E dou a palavra à minha colega Inês. Obrigada, Cecília. Então, muito rapidamente, o que nós propomos fazer hoje é uma conversa sobre a União Europeia, as eleições ao Parlamento, e para isso trouxemos aqui 4 pessoas que vão falar. Portanto, ao meu lado está o Dr. Manuel Malheiros. O Dr. Manuel Malheiros foi funcionário da União Europeia, faz parte de um grupo que é o IEA, que é European Assistance, e portanto dá apoio, a Europa apoia os seus cidadãos e vai-nos fazer aqui uma pequena abordagem ao que é o sistema europeu e como influencia as nossas políticas. Depois temos o Joaquim Teodósio, que teve até há muito pouco tempo, fazia parte da SPE, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que é biólogo e que trabalha há 20 anos na área da conservação, de agricultura, floresta, e que faz parte da coligação PEPAC e que nos vai focar um bocadinho sobre o impacto que têm as políticas europeias na sustentabilidade do sistema alimentar. Depois a Francisca Feiteira, que faz parte do nosso grupo, vai fazer uma apresentação breve, expositiva, dos programas eleitorais dos nossos partidos, relativamente focando no sistema alimentar, e temos também a Joana Dessa Leal, que vai fazer é a presidente de uma mesa de voto e que vai explicar como é que funciona o sistema de voto, porque tem aqui umas particularidades. E provavelmente o Sr. o Sr. Manuel Malheiros vai explicar um bocadinho como é que é feita a distribuição dos votos pelos 21 deputados. E depois abrimos para a conversa, e a ideia é mesmo uma conversa entre todos e todas. Se resvalarmos, normalmente resvalamos um bocadinho no tempo, mas perguntamos se as pessoas, como é que as pessoas estão relativamente à disponibilidade de tempo. Então, para não perdermos mais tempo, eu vou só dizer que este encontro, como todos os encontros que nós organizamos, está a ser gravado e que vai ficar disponível na página da AXA, e portanto, se houver alguém que tenha algum desconforto relativamente a aparecer, por favor, desligue a câmara, está bem? Então, eu vou passar a palavra ao Sr. Manuel Malheiros, agradecendo muito a presença aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar aqui convosco e dar a minha colaboração para esclarecer a função do Parlamento Europeu e a importância do Parlamento Europeu. Há tendência para pensar, por parte de alguns, de que o Parlamento Europeu
não tem relevância ao nível institucional europeu. É absolutamente falso. O Parlamento Europeu é hoje co-legislador em igualdade de circunstâncias com o Conselho de Ministros da União Europeia. É um caso em que a legislação resulta do entendimento entre dois órgãos, o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros Europeu, o Conselho de Ministros da União Europeia. São estes dois órgãos que têm que se entender para que seja produzida a maior parte da legislação europeia. Esta evolução resulta da evolução dos tratados, em especial daquilo a que se chama o Tratado de Lisboa, que reformulou em grande parte os tratados anteriores. O nosso problema resulta de que, para quem não é jurista e especialista, todos nós estamos habituados a que o documento de base é a Constituição, e são aquelas páginas da Constituição, mais ou menos anotadas, que consultamos. No caso dos tratados europeus, são mais complexos, são tratados com alguma complexidade, com declarações e com protocolos. Mas, simplificando, neste momento, o Parlamento Europeu é co-legislador e tem, de uma forma indireta, muito a dizer na eleição da Presidente da Comissão Europeia e dos comissários que vão compor a Comissão Europeia. Portanto, temos aqui, fundamentalmente, uma relação tripartida, Comissão Europeia, de que a pessoa que a gente conhece é a Sra. von der Leyen. Depois temos o Conselho dos Ministros da União Europeia, às vezes designado simplesmente por Conselho, para abreviar, cuja presidência varia semestralmente. Depois temos um outro órgão, que neste momento não é para aqui muito importante, que é aquilo que eu chamo o Conselho dos Chefes, que é o Conselho que reúne os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, mas que em princípio não tem funções legislativas. Portanto, função legislativa é o Conselho, se quisermos dizer só simplesmente, se quisermos explicar, é o Conselho dos Ministros da União Europeia, em colaboração, em co-legislação com o Parlamento Europeu. As competências do Parlamento Europeu são importantíssimas, são mais de 80 pontos sobre os quais a exigência de que o Parlamento legisle nos tratados, que o Parlamento legisle sobre esses pontos, no processo legislativo comum ou ordinário, em colaboração, em co-legislação com o Conselho, e é aí que as coisas se definem. O Parlamento Europeu, que vai resultar destas eleições, para o qual Portugal contribui com 21 deputados, vai legislar sobre questões as mais diversas e que dizem respeito à importância, coisas muito importantes para a nossa vida, desde o problema dos pesticidas, problemas como a imigração, a problemas como a liberdade de circulação na União Europeia, e para a União Europeia há, por exemplo, uma ideia que nem todos temos, é que neste momento nós já contribuímos, cada cidadão já contribui um bocadinho para o orçamento da União Europeia. Orçamento esse em que as decisões do Parlamento Europeu, a aprovação do Parlamento Europeu do orçamento é importantíssima. E para esse orçamento,
cada um de nós, cidadãos, contribui com uma parcela ínfima, mas contribui, que é um dos recursos próprios do Parlamento, da União Europeia, é uma pequena parcela do IVA que se cobra em toda a União Europeia. E todos nós pagamos IVA, ou muito, mas todos pagamos quando compramos o jornal, quando tomamos uma bica no café, é 0,1 de um cêntimo que irá parar à União Europeia, mas de qualquer modo é verdade que estamos ligados à União Europeia, assim como estamos, como beneficiamos da União Europeia, quando vamos para o programa Erasmus, quando beneficiamos do cartão europeu de seguro de saúde, estamos no estrangeiro, ou quando queremos estudar ou trabalhar para o estrangeiro. Tudo isso depende da União Europeia e tudo isso depende, digamos, tudo isso influencia as nossas vidas. Esta ideia de que o Parlamento Europeu é pouco relevante, eu diria, é apenas para nos enganar. O Parlamento Europeu é importantíssimo. Produz tanta ou mais legislação do que o Parlamento Nacional, do que a Assembleia da República. E muita da legislação da Assembleia da República é influenciada pela legislação anterior do Parlamento Europeu e do Conselho. E o Parlamento Europeu vai ter uma palavra a dizer na eleição do presidente ou da presidente da Comissão Europeia, que é o órgão executivo, que é aquele que aparece, que é mais visível nas notícias, é o rosto da União Europeia, tal como em qualquer país, o Presidente do Conselho de Ministros será o rosto mais visível do governo. Mas não nos podemos deixar enganar. Estas eleições são mesmo muito importantes. Eu sei que conhecemos melhor a Presidente ou o Presidente da Junta de Freguesia onde residimos. Mas a verdade é que quer a Presidente da Comissão, quer os deputados ao Parlamento Europeu influenciam tanto ou mais as nossas vidas do que os órgãos que nós conhecemos. Agora, que uma coisa e outra se influenciam mutuamente, mas também está previsto nos tratados que os parlamentos nacionais devem ser ouvidos e devem comunicar regularmente com o Parlamento Europeu e com a Comissão Europeia. Portanto, não há um corte entre a política nacional e a política europeia. Elas são vasos comunicantes, uma e outra se influenciam. Basta pensar, o Pacto Ecológico não é feito para o deserto do Saara. O Pacto Ecológico aprovado pelo Parlamento Europeu é feito para a União Europeia, para o espaço da União Europeia. O Pacto para as Migrações é feito para as migrações para a União Europeia. Não é para o problema da fronteira do México com os Estados Unidos. Diz-nos respeito a nós. Os nossos problemas de imigração são as medidas antidiscriminação dos imigrantes, são válidas para toda a União Europeia. Estamos num quadro em que temos que refletir bem e votar e aconselhar a votar no dia 9. Obrigado. É um apelo ao voto fortíssimo. Eu vou passar a palavra então ao Joaquim. O Joaquim vai-nos fazer aqui um foco e representa uma coligação, um conjunto de cidadãos que se juntou, de peritos que se juntaram e que fizeram uma avaliação crítica àquilo que foi o plano estratégico e têm estado
tem-nos representado a nós, todos cidadãos, sobre aquilo que poderia ser a nossa PAC e não é. Joaquim, força, obrigada. Pois, muito obrigado pelo convite da AXA. E também realmente acho que é fundamental que estas temáticas sejam cada vez mais discutidas, porque este afastamento do que é, do que é as questões europeias e como elas nos afetam, já o afastamento da política, infelizmente, tem sido muito evidente. Vamos lá ver o que é que vai dar agora. Mas pronto, vou tentar aqui falar de alguns pontos. Vou partilhar só aqui para não estarem só a ver a minha cara. Partilhar aqui uma pequena apresentação que preparei um bocado com base também em algumas questões que vão sendo discutidas. Eu penso que estão a ver, certo? Estamos. Ok, pronto, eu durante mais de 20 anos tenho trabalhado em conservação de espécies, habitats, e a nível europeu também, colaborando com a BirdLife International, que é uma das grandes associações de ambiente a nível mundial. E realmente, quando falamos, e já ficou claro também aqui anteriormente, isto realmente estamos num quadro altamente complexo. Isto, no nosso dia a dia, é muito difícil ter uma noção clara do impacto das nossas ações e das nossas decisões, e das diferentes políticas, coisas que muitas vezes são pensadas para determinado assunto, depois, quando se vai avaliar ou ver o impacto que tem em outros setores, até temos, ou ficamos assustados ou ficamos admirados, porque às vezes as coisas também são positivas. Mas a verdade é isso, é altamente complexo, a nossa sociedade evoluiu de uma forma sempre numa procura de desenvolvimento, crescimento, produção, e isso trouxe realmente grandes desafios, até mesmo à nossa sustentabilidade. Quando pensamos em Portugal e de uma forma geral na Europa, estas são as imagens que se calhar nos ocorrem, ou que se procurarmos na internet encontramos. É uma paisagem altamente humanizada, transformada, muito com base na agricultura, na produção de alimento, na floresta, na produção de madeira. Ou seja, o nosso território está altamente transformado pelo homem, mas também muito associado a esta utilização para o nosso benefício, não é? Só para terem uma ideia, se não souberem, aproximadamente 80% do território nacional são florestas, área agrícola, zonas de pastagens, e se juntarmos depois aquelas zonas mais naturais, vá lá, ou áreas agrícolas abandonadas, chegamos a quase 95% do território. Ou seja, políticas que sejam definidas para estes temas vão ter claramente um impacto muito grande no nosso dia-a-dia, e na nossa qualidade de vida. E estes números são também a nível europeu. Portanto, a área agrícola do território europeu é enorme, e por isso também o budget anual para as questões europeias, para as políticas europeias relacionadas com a agricultura, é também o mais elevado. A política agrícola comum tem cerca de 30% do budget da Comissão Europeia, portanto é um orçamento de muitos milhões, 1.000 milhões de euros, que depois são distribuídos pelos países. E claro, onde há dinheiro, há produção, há muitos fatores, e há, claro, o negócio, não é? Portanto, e a agricultura cada vez mais foi-se transformando num negócio. Para o período 2023-2027, o que estava previsto era aproximadamente quase 300 mil milhões de euros para a política agrícola comum. Para Portugal foi aprovado o plano
para a PAC num valor de 6 mil, mais quase 7 mil milhões para ser aplicado nestas medidas, e por isso é evidente que todas as decisões que sejam tomadas a nível europeu, a nível nacional, no que respeita à questão da agricultura e da gestão do espaço agrícola, vão ter uma importância e uma relevância muito grande. E muitas vezes isso nem sequer é avaliado, nem discutido, nem posto na mesa. E a maioria de nós todos, não é? Quer dizer, a nível europeu e a nível nacional, a maioria das pessoas acaba mesmo por desconhecer um pouco o que é que isto implica e o que é que nos traz. Normalmente fala-se na questão da política agrícola, do ponto de vista da alimentação, porque temos que produzir alimento, da soberania, porque se um país não produz alimento, fica nas mãos de outros Estados e isso é impossível. A questão da economia, porque cria emprego, traz dinheiro, o emprego, claro que está aí associado, e o desenvolvimento rural. Muitas vezes são estes os pontos que as pessoas associam quando se fala de política agrícola. No entanto, quando vamos depois ver, só aqui para terem rapidamente noção, isto é a nível global da utilização do solo, mas aplica-se praticamente a quase todos os países europeus, ou pelo menos a Portugal. Da área habitável, quase metade é dedicada à agricultura, depois também a parte de florestas, mas essas florestas muito relacionadas com a produção de madeira, portanto, não é só floresta natural e afins que imaginamos. E destes 45% da área agrícola, 80% está relacionado com a questão da produção de gado. Ou seja, da área agrícola, mesmo as áreas que são de culturas, só 16% é que é para a alimentação humana e grande parte do que é semeado e produzido é para a alimentação do gado. Portanto, do gado, para a produção de carne, de leite, etc. Mas aqui também uma grande relevância no que é a questão da carne na dieta e de como a alimentação acaba por ter aquilo que nós ingerimos é que vai e que pedimos e que vai lá e que procuramos no mercado é que vai orientar o que as pessoas vão produzir, os agricultores e afins vão produzir no terreno, mas depois aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos é que, ao tornar-se um negócio e uma forma, atividades que mexem com milhares de milhões, a própria indústria conseguiu ir alterando os hábitos alimentares e condicionando a alimentação para manter e garantir a continuidade daquilo que é o seu negócio. Quando vemos aqui que a questão, por exemplo, a nível de calorias ou de proteínas, aquilo que obtemos da carne é uma percentagem mínima, mas, no entanto, 80% do território é dedicado à produção de carne. E isto são consequências das políticas que são definidas a nível europeu, a nível nacional também, e depois desta mistura entre o que é o agronegócio e o que é realmente as nossas necessidades em termos de alimentação, em termos de qualidade de vida. E só para terem uma noção aqui também, a utilização, portanto, a área necessária para produzir 100 gramas de proteína, quando se compara a proteína vindo animal ou proteína que vem da origem vegetal, veja-se que a quantidade de terra necessária é assustador o que é necessário para produzir proteína de origem animal. E isso porquê? Isso vem-nos trazer grandes alterações, mesmo a nível do tal uso do solo, que era ligado à agricultura. Hoje em dia fomos tendo cada vez mais o agronegócio, a agroindústria altamente intensiva, sempre com o objetivo de produzir mais, não tanto de qualidade, mas mais, a maior escala, com maior benefício ou maior capacidade de rentabilização, e nem por estarmos a produzir em maior escala e com maior rentabilidade a nível das técnicas que são utilizadas, isso levou a que se fosse necessário ter menos terra disponível para a agricultura.
Pelo contrário, ou se manteve ou aumentou a área agrícola, mas a produção está a ser muito mais efetiva, ou seja, realmente estamos a produzir muito mais do que aquilo que acabamos às vezes por consumir, e isso verifica-se, por exemplo, ao nível do desperdício alimentar, onde são milhões de toneladas a nível europeu que são jogadas fora, quando na verdade há sempre o argumento de que precisamos de produzir mais alimento para garantir a nossa soberania, a nossa independência alimentar. Joaquim, Sim, estás sim, tá? muito rápido, sim. Com tudo isto, o que é que vamos realmente avaliar e ver quando se fala da agricultura ou das políticas dedicadas à agricultura? É que elas têm um impacto muito, muito forte em quase todos os setores do nosso dia-a-dia, na água, no solo, na saúde, na economia, no desenvolvimento rural, na inovação, na ciência, e isto raramente é discutido, raramente é percepcionado pelas pessoas, e muitas vezes as decisões que são tomadas acabam por ter um impacto grande, quer a nível da biodiversidade. Isto é um exemplo de como as diferentes políticas podem ser aplicadas a nível nacional, com impacto, por exemplo, para as espécies selvagens. Em Espanha temos uma realidade, em Portugal temos outra, mas isto vem da mesma política europeia aplicada de diferentes maneiras. Temos, por exemplo, continuamos a ter altos valores de poluição ambiental e mortes prematuras relacionados com poluição atmosférica e pesticidas, mas depois, a nível europeu, quando se fala da redução de pesticidas na agricultura, gera-se um grande burburinho e que não é possível produzir sem utilizar pesticidas, e continuamos a não relacionar o impacto na saúde e mortes mesmo causadas por poluição com estas questões da agricultura. Temos a questão da obesidade, traz grandes problemas a nível de saúde, sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde, e que está relacionado com a alimentação, que é condicionada pela própria indústria alimentar e agrícola, mas isto raramente é discutido. A forma como somos condicionados a alimentos mais processados e mais baratos, devido às pessoas não terem capacidade de comprar melhores alimentos com mais qualidade, e como isso afeta a nossa saúde. Portanto, quando depois falamos, como há pouco falámos aqui do Green Deal, do Pacto Ecológico, ou a estratégia do prato, o Farm to Fork, que eram grandes pilares da Comissão Europeia para este mandato, exatamente para tentar lidar com aqueles impactos negativos da política agrícola. Depois basta haver protestos e muito barulho e pressão de diferentes lobbies para tudo isto cair por terra. Portanto, realmente, o nosso envolvimento é fundamental, avaliar quem é que selecionamos para nos representar no Parlamento e depois exigir que eles cumpram realmente aquilo que nós esperamos deles, e realmente ter noção de que o futuro da Europa também passa por nós, e temos um peso muito grande em decidir, e devemos exigir que estas políticas sejam bem pensadas e aplicadas a nível europeu e nacional. Pronto, era isto. Muito obrigada. Desculpa estar a pressionar contigo. Não. E eu acho que aqui é mesmo importante nós pensarmos no papel que temos. Nós, enquanto cidadãos, temos o dever não só de votar, mas depois de ir acompanhando quem lá está e se está ou não está a fazer aquilo que foi votado para fazer. A Francisca agora vai explicar um bocadinho os programas eleitorais. Ela não vai fazer, é expositivo o que vai dizer, não é opinativo, é apenas expositivo. Francisca, força, obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Sou Francisca, eu trabalho como Policy Officer na Slow Food e também faço parte da AXA, como a Cecília e a Inês já me apresentaram. E exatamente como a Inês disse, eu vou explicar um bocadinho como é que os grupos parlamentares europeus votaram no último mandato, e depois vamos passar os olhos pelos programas eleitorais dos partidos que estão agora nesta corrida. Mas exatamente como a Inês disse, o objetivo aqui foi expor as políticas sem julgamento, e depois, obviamente, temos um momento de debate para podermos todos conversar sobre isso. Então,
Aqui é só uma breve apresentação do link entre a família europeia e o Partido Nacional. Eu estou só a colocar isto porque eu vou fazer essa brevíssima apresentação sobre como é que as famílias europeias votaram no passado e, portanto, nós temos o Bloco de Esquerda e o CDU a fazerem parte da família de Left, o Partido Socialista faz parte da família Social and Democrats, o LIVRE e o PAN, se elegerem, vão para o The Greens. A Iniciativa Liberal ficou no Renew Europe, irá para lá também se eleger, a Aliança Democrática no EPP e o Chega no Identity and Democracy, também se eleger. E, portanto, eu convido-vos a verem 2 barómetros muito, muito interessantes que foram desenvolvidos por organizações europeias que analisam como é que estas famílias parlamentares votaram nas últimas eleições, no último mandato. E, portanto, há 2 barómetros que eu acho que são fenomenais para fazermos um bocadinho esta análise. O primeiro está no website da EEB, European Environmental Bureau, e o segundo é da European Food Policy Coalition. Então é uma coligação de ONGs e de organizações da sociedade civil que uniram forças para que a sua voz seja mais ativa no Parlamento e na Comissão Europeia. Portanto, começando pelo barómetro da EEB, que na verdade é redigido pela EEB, todas estas organizações que vocês conseguem ver nestes slides, pela BirdLife, pela WWF, Transport and Environment e pela Climate Action Network. Nós temos aqui os resultados de como os nossos partidos portugueses votaram em 30 dossiês, 30 dossiês que são fundamentais para o Pacto Ecológico Europeu. Então, como é que eles fizeram estes barómetros? Como é que estas organizações chegaram a este barómetro? Selecionaram 30 dossiês políticos que eles consideram fundamentais para que o Pacto Ecológico Europeu se dê na sua maior ambição e analisaram o voto dos diferentes partidos em comparação com aquilo que estas 5 organizações consideram o voto ideal para que o dossiê político se concretize. E, portanto, conseguimos perceber aqui que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista foram os partidos que votaram mais alinhados com as recomendações destas 5 organizações. O Partido Comunista está aqui num intermédio e o PSD e o CDS estão em último. Depois, como eu vos disse, também temos o barómetro da EU Food Policy Coalition. Neste dossiê, a metodologia foi um bocadinho diferente. O que eles fizeram foi agregar os dossiês relacionados com a política alimentar e política agrícola em 5 grupos. E, portanto, eles alocaram, não é, todos esses diferentes dossiês políticos e depois foram entender como é que esses grupos parlamentares votaram. Os 5 agregados foram a transformação dos sistemas alimentares, justiça social para agricultores e cidadãos, dietas saudáveis e sustentáveis, agricultura amiga do ambiente e produção animal ética. E, nos slides seguintes, vocês podem ver como é que as famílias europeias votaram. Então aqui, só para pegarmos um exemplo, na questão da transformação dos sistemas alimentares, eles selecionaram os dossiês políticos que consideram relevantes para este pilar, e nós vemos que, por exemplo, o partido que votou mais foram os partidos que estão dentro da família Greens, European Greens, que é para onde irá o LIVRE e o PAN. Em segundo lugar, temos aqui os partidos que estão no The Left, que são representados aqui a nível nacional pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E, portanto, vocês conseguem ver mais ou menos onde é que estas famílias parlamentares votaram. Se vocês entrarem neste documento, vocês conseguem ver exatamente, conseguem entrar no link que vos leva a uma página que se chama MEP Watch, em que vocês conseguem ver o voto de cada eurodeputado. E, portanto, se vocês estão com dúvida se querem votar num eurodeputado que até já esteve num mandato anterior, vocês conseguem ver exatamente em que é que ele votou. E, portanto, aqui é um overview baseado nas famílias europeias, mas se vocês entrarem no documento, basta colocarem EU Food Policy Coalition, e este é o primeiro documento do website deles, vocês conseguem, de facto, entrar no link desse MEP Watch e confirmar onde é que cada
deputado votou e conseguem ver por país como é que foram os votos. Portanto, ajuda muito a tomar decisões. É quase um rabbit hole, vocês entram lá e não saem mais. Mas pronto, se tiverem tempo, é um exercício espetacular. E agora vamos passar os olhos pelos nossos partidos nacionais. Porque, obviamente, o que foi feito no mandato anterior foi feito no mandato anterior. Isto é só para nos dar um panorama, não é? Porque, claro que os partidos vêm com novas medidas e algo que é possível verificar é que o ambiente está na pauta de todos, de uma forma ou de outra, porque começa a ser impossível ignorar a importância que as políticas ambientais terão na União Europeia neste futuro próximo. E, portanto, vamos começar com a Aliança Democrática. Nós temos aqui algumas políticas que são, de facto, direcionadas para o sistema alimentar, como aumento dos apoios à produção agrícola, embora não especifiquem como é que este apoio seria feito, a questão de aumentar investimentos agrícolas, a questão de limitar a importação de produtos alimentares que não cumpram com as mesmas exigências que são colocadas aos agricultores europeus, assim como a cooperação com países terceiros para a adoção de critérios equivalentes. Temos aqui também medidas relacionadas com os créditos de CO2, que têm estado em voga, quer para o bem, quer para o mal, ultimamente. A questão da pesca, para se criar um fundo europeu das pescas. E temos também algumas medidas da AD, não tão voltadas para o sistema alimentar em si, mas voltadas para o ambiente em geral. Então, definição de metas climáticas para 2040. A maioria dos partidos políticos refere que é preciso metas para 2040 e não para 2050, que precisamos atuar antes. A promoção de um pacto azul, a criação de uma estratégia europeia para os oceanos, a inclusão de objetivos ambientais nos acordos de comércios com países terceiros, e a promoção da economia circular. Passando para o PS, temos algumas medidas que são mais gerais, e portanto temos aqui o Pacto Ecológico Europeu, ou seja, aprofundar o Pacto Ecológico Europeu, aprofundar o Green Deal, que é como nós conhecemos, continuar no esforço para mitigar as alterações climáticas, e frisar que a justiça climática e a justiça social são interligadas e, portanto, ter sempre esta questão social presente. O PS, no âmbito mais focado no sistema de alimentares, traz estas duas medidas, então trabalhar com os agricultores e em diálogo permanente com o mundo rural para se garantir um equilíbrio justo entre o setor primário e o combate às alterações climáticas. E, portanto, terem um compromisso para preservar a natureza, garantir a segurança alimentar, valorizar a atividade agrária e proporcionar um rendimento satisfatório aos agricultores. E também propõem uma agenda europeia para os oceanos, para promover a economia azul, especialmente assegurar que há uma exploração sustentável do mar e uma proteção dos ecossistemas marítimos. Passando para a iniciativa liberal, temos 4 pontos, temos apenas estes 4 pontos que tocam aqui no sistema alimentar. Então temos a revisão da PAC e da política de pescas e um reforço do comércio internacional, embora mais uma vez aqui não tenhamos muito detalhe de como é que esta revisão seria feita. Temos políticas de economia circular, que aqui especificamente nós colocamos porque temos a parte da gestão de resíduos, que é muito importante para o sistema alimentar, já que o desperdício alimentar é um problema muito sério na Europa. Temos também, medidas de políticas de valorização do património ambiental comum, incluindo a proteção e recuperação dos ecossistemas e biodiversidade, mais uma vez sem sabermos muito bem como, ou seja, não temos uma explicação muito concreta de como é que chegaremos aí, e temos também as políticas de preservação dos recursos naturais, em particular da água e aquíferos. Passando para o Bloco de Esquerda, temos 2 pontos principais que depois se ramificam, e eu fiz até uma pequena redução nestes subpontos, porque o Bloco de Esquerda foi muito específico em como chegar a essas medidas-mãe, e, portanto, convido-vos também a lerem o edital, se quiserem ler em detalhe cada medida, mas fazendo um resumo,
eles propõem cumprir a transição justa e um comércio justo e transição climática para todos os povos, sendo que nas submetas para esta transição justa temos a questão de remunerar o serviço ecológico da floresta e da agricultura sustentável, apoiar agricultores afetados pela seca e também criar áreas marinhas protegidas. Depois temos a questão de proibição do transporte de animais vivos, a promoção de circuitos curtos de distribuição e, mais uma vez, impor as mesmas regras de comércio, ou seja, os parceiros com os quais a União Europeia faz comércio devem ter as mesmas regras ambientais, laborais e sociais que os países europeus. Quando passamos para o CDU, para a coligação PCP e Partido Ecologista aos Verdes, temos algumas medidas bastante específicas no que diz respeito ao sistema alimentar, como a adoção de medidas que visem a promoção do bem-estar animal, desde a produção ao abate. Temos aqui a questão ligada aos OGMs, aos OMGs, então a adoção do princípio de precaução relativamente aos organismos geneticamente modificados e também o princípio de precaução em todas as políticas setoriais, designadamente na questão da redução de pesticidas e de agroquímicos na atividade agrícola. Passando para o livro, o programa do livro é muito, muito extenso, ou seja, eu coloquei aqui, eles têm um programa de 109 páginas, portanto, esse é o nível de extensão. A maior parte dos partidos tem um programa entre as 20 e as 30, o livro tem de 109, portanto, podem ficar ali horas e horas a ler, é muito interessante por isso, porque é tudo muito bem explicado. Eles optaram por fazer um programa em que explicam cada meta, não é? E, portanto, eles têm esta meta maior que é a natureza, este setor de natureza, clima e transição verde, no qual colocaram todas estas metas que vocês conseguem ver aqui no slide, mas dentro de cada meta há uma explicação extensa desta própria meta. Portanto, eu não consegui colocar tudo aqui. Mais uma vez, neste caso, o ideal é irem ao edital do livro para verem o que é que eles propõem em cada uma destas metas. Mas trazendo aqui algumas das metas que são muito interessantes para a questão do sistema alimentar, eles propõem restaurar, tornar mais ambiciosa a lei de restauro da natureza. Eles propõem a transição azul para a Europa, eles propõem criar o padrão de bem-estar animal para toda a União Europeia, e eles propõem acabar com as práticas cruéis na pecuária europeia, ou seja, de proibir mega explorações pecuárias e a crueldade contra os animais na agricultura industrial. Mas, mais uma vez explico, eles realmente explicam cada uma destas medidas, portanto, se quiserem perceber um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer, é só ir ao edital. No que diz respeito ao sistema alimentar em si, o livro propõe transformar as políticas de agricultura e de ordenamento em combater o abandono das zonas rurais, apoio às novas gerações que querem trabalhar na agricultura, desvio da agropecuária intensiva para práticas sustentáveis e de pequena escala, especialmente redirecionando os subsídios da PAC para o fomento da agricultura ecológica, rejeitar acordos de livre comércio que coloquem em causa os direitos humanos e sustentabilidade. Eles propõem apoiar o progresso na frente da sustentabilidade, propõem garantir segurança alimentar e cooperação e também propõem promover a alimentação saudável através de regimes escolares. E, portanto, o que é que eles querem dizer com isto? Um fornecimento diário de produtos hortofrutícolas, a inclusão semanal de leguminosas e a realização de uma ação anual relativa à agricultura e alimentação saudável. Quando passamos para o PAM, temos as seguintes medidas. Temos o Fundo para o Desenvolvimento de Atividades de Restauro da Natureza, promovidas por agricultores, silvicultores, proprietários de terra, pescadores, etc. Temos também a questão da promoção da agricultura sustentável de baixo impacto, ou seja, que haja uma duplicação do orçamento dedicado a este tipo de agricultura. Eles também propõem o Pacto Europeu dos Oceanos, propõem redirecionar fundos para a agricultura biológica, que atualmente estão a ser destinados à pecuária intensiva e pesca industrial, propõem a redução da utilização de pesticidas e propõem também a transição, apoiar a transição para uma agricultura mais sustentável, promovendo práticas agrícolas orgânicas e agroecológicas.
As propostas do Chega, eles então propõem que o Pacto Ecológico Europeu não se desenvolva da forma como ele tem sido desenvolvido, ou que não seja ambicioso como ele tem sido proposto, que haja uma revisão das regras e da legislação do Pacto Ecológico Europeu. Eles defendem atividades tradicionais numa lógica de apoio à gestão sustentável e defesa da identidade do mundo rural. Eles pretendem assegurar a defesa do ambiente e do bem-estar animal, mas também sem mais nenhuma medida, ou seja, no edital está como eu coloquei aqui, e também a revisão da política agrícola comum no que diz respeito ao primeiro e ao segundo pilar. Este é um bocadinho o que os partidos políticos propõem. Acho que algumas questões nós podemos já perceber, ou seja, a questão das de regras de comércio um bocadinho mais exigentes para os países parceiros apareceu em quase todos os planos eleitorais. A questão de termos um fundo europeu, a questão de trabalharmos a questão do oceano também foi muito, muito presente, de diferentes formas, mas muito presente em quase todos os partidos. Mas não dá para negar que, de facto, o ambiente e a sustentabilidade estão presentes em quase todas as medidas, em quase todos os planos eleitorais. E agora, mesmo para terminar, eu sei que estou a falar muito, mas Força. É muito rápido, só para, se vocês quiserem ainda mais, enfim, mais material, a WWF lançou o seu manifesto em que eles definiram 9 políticas que consideram fundamentais para que o ambiente e as pessoas estejam no coração da política europeia e da política nacional, e foram analisar quais são os partidos que têm medidas que corroboram com essas medidas que a WWF propõe, e portanto vocês conseguem ver aqui quais são as medidas que os partidos, enfim, as medidas que estão refletidas nos programas e as medidas que não estão refletidas no programa. No âmbito eles falam em 9 medidas divididas em 3 pilares. A primeira é acabar com a dependência dos combustíveis fósseis, a segunda é criar segurança e resiliência para as pessoas através da natureza, e a quarta é não deixar ninguém para trás. E, portanto, vocês também conseguem perceber quais são os partidos que têm medidas que refletem este tipo de propostas ou não. Então... Muito obrigada, Francisca. Acho que foi muito esclarecedor. Foi também muito esclarecedor o nível de detalhe que cada partido coloca na sua campanha e no seu programa eleitoral, e portanto há aqui verdades de lá para ali, não é? Palavras, frases que são muito bonitas, mas que depois são loucas de sentido, e há situações mais estruturadas. Então agora, antes do debate, temos a Joana dessa aliada. A Joana trabalha é investigadora na área do teatro e é uma ativista também, assim como o Dr. Marlheiros também é um ativista e tem um grupo que suporta a sustentabilidade na ria de Alcácer do Sal, mas, portanto, voltando Não tenho um grupo, faz parte de um grupo. Faz parte de um grupo, e a Joana, portanto, é presidente de mesa e vai explicar um bocadinho como é que funciona o ato eleitoral aqui para estas eleições para o Parlamento Europeu. Joana, muito obrigada pela tua presença também. Pronto, agora é só a parte prática de depois de todo o período, do período de reflexão com toda esta informação, no domingo, como é que se vai processar em termos práticos o voto nestas eleições. A grande diferença nestas eleições em relação às anteriores, cá em Portugal, é a questão do voto em mobilidade. Não é voto eletrónico. A única coisa diferente é que, para permitir o voto em mobilidade, os cadernos eleitorais não podem ser os tradicionais cadernos eleitorais em papel, em que cada assembleia de voto tem
o seu grupo restrito de eleitores registados, recenseados naquela Assembleia. Portanto, à partida, todos os eleitores portugueses podem votar em qualquer Assembleia de Voto em Portugal. O voto no estrangeiro tem outras particularidades que têm que ser feitas nos consulados e nas embaixadas, nos locais de voto no estrangeiro, e tenho ideia que já têm que ter sido acautelados previamente. Portanto, no fundo, é em qualquer ponto do país em que se encontrem no domingo, decidem onde é que querem votar, têm que levar documento de identificação oficial, portanto, cartão de cidadão, ou passaporte, ou carta de condução. Nestas eleições, uma dúvida que havia era se aquela aplicação ID.gov se era permitida como identificação, e é, portanto, se tiverem a aplicação, podem levar, se bem que o ideal é cartão de cidadão, porque o cartão de cidadão é inserido no leitor dos computadores, cada mesa de voto vai ter 2 computadores, que são os 2 cadernos. Se tiverem cartão de cidadão, idealmente o cartão de cidadão é colocado no leitor, a identificação é quase automática, tem que ser validada pelos escrutinadores, mas não há grande problema, portanto é limpo. Caso só tenham bilhete de identidade dos antigos, ou passaporte, ou carta de condução, têm que entregar ao presidente da mesa, ou ao vice-presidente, quem tiver a cumprir essa função naquele momento, para serem então identificados, e uma vez identificado o eleitor, ser-vos-á entregue o boletim de voto em papel. E aí vão para a cabine de voto, fazem o vosso voto em sigilo e, à mesma, tal como nas outras, dobram o boletim de voto em 4 e entregam ao presidente da mesa ou ao vice-presidente ou à pessoa que tiver a cumprir essa função. Esse pequeno compasso de espera serve para... É preciso dar baixa do vosso voto nos cadernos eleitorais antes de inserir o voto na urna, para salvaguardar questões técnicas que possa haver, falhas técnicas que possa haver. Portanto, o sistema, à partida, vai registar 2 coisas. Vai registar o momento em que vocês são identificados naquela Assembleia de Voto e que se dá início ao processo de votação, e o momento em que depois o voto é validado e inserido na urna. À partida, é isto. E vai tudo correr bem. Caso haja falhas técnicas ou informáticas naquela secção de voto específica em que vocês estão, essa Assembleia de Voto vai ter que ser suspensa. Pode acontecer em qualquer momento deste processo, pode ser quando estão na fila, pode ser quando estão a identificar-se, mas caso haja alguma falha, essa Assembleia de Voto tem que ser suspensa até a falha ser resolvida e vocês simplesmente pegam no vosso documento de identificação, caso ainda não tenham votado, pegam no vosso documento de identificação e dirigem-se a outra Assembleia de Voto, qualquer, a que estiver mais próxima. O portal do eleitor vai indicar quais é que são as Assembleias de Voto mais próximas, e até está previsto que haja um sistema tipo semáforo para indicar quais é que são as Assembleias de Voto com mais tempos de espera e com menos tempos de espera. Portanto, se estiverem em Lisboa ou sítios assim mais densos de população e que queiram despachar o voto, podem procurar qual é que é o local de voto que está com menos pessoas naquele momento, em princípio. Caso não tenham um documento de identificação oficial, aqueles que eu referi, o cartão de cidadão, a carta de condução ou o passaporte, só podem votar na secção de voto em que estão recenseados. Portanto, essa é a exceção ao voto de mobilidade, é não tendo um documento oficial em que os membros da mesa consigam validar a vossa identidade de forma inequívoca, aí o voto tem que ser feito na secção em que estão recenseados.
E acho que, à partida, é isto. Joana, tens aqui uma pergunta que é, a Cristina diz, fica com a noção de que o voto fora da nossa secção, ou seja, em mobilidade, só poderia ser exercido com o cartão de cidadão. Sim, mas eu tenho tentado a ver, porque inicialmente eu vi informações um bocadinho contraditórias em relação a isso e fui tentar esclarecer. E outra das coisas que eu ia indicar agora é, em caso de dúvida, o site da Comissão Nacional de Eleições, o site da CNE, tem todos os esclarecimentos para todas as situações. E se eu sou um cidadão português que estou no estrangeiro? E se eu sou um cidadão estrangeiro em Portugal? E o que é que eu faço? Que documentos de identificação é que são permitidos em que funções? E a partir desses três documentos oficiais, cartão de cidadão, carta de condução, passaporte, permitem o voto em mobilidade. O sistema é seguro, portanto, a partir do momento em que se dá baixa do voto naquela secção, todos os cadernos eleitorais estão ligados em rede uns aos outros, ou seja, estão ligados em rede uns aos outros, mas numa rede fechada. Portanto, não há possibilidade, pelo que me disseram, porque eu não sou técnica informática, mas pronto, pelo que me disseram, não há possibilidade de interferência externa nessa rede, mas a rede funciona internamente, estão sempre em comunicação, o que quer dizer que uma pessoa não consegue votar numa secção e depois ir a outra secção, porque quando se identificar nessa outra secção, vai aparecer este eleitor já votou e não pode votar mais. Portanto, as eleições são seguras, tal como todas as outras. E pronto, e tem esta novidade acrescida do voto em mobilidade, que ainda por cima, em fim de semana grande, para os portugueses são sempre boas notícias. Muito, muito obrigada, Joana. Eu queria só, para terminarmos, perguntar aqui ao Dr. Manuel como é que é feita, portanto, nós somos muitos e são 21 deputados europeus. Então, como é que é feita esta triagem dos votos ou esta distribuição dos votos pelos 21 eurodeputados? Aquilo que se chama conversão dos votos em mandatos. Portanto, os milhões de votos que vão ser introduzidos nas urnas em todo o território nacional vão ser considerados como um único círculo. A conversão dos votos em mandato, em 21 mandatos, vai ser feito pelo método proporcional, o método D'Hondt, como se costuma dizer. O facto de que seja um total a nível nacional implica que não haja as perdas de votos típicas das eleições para a Assembleia da República, em que os mais pequenos partidos não conseguem somar os seus votos nos diferentes círculos, com base em distritos e regiões político-administrativas. Há aqui, portanto, um maior aproveitamento dos votos, o que significa que os pequenos partidos, como somam todos os votos no território nacional, terão mais possibilidades de eleger os seus representantes. Claro que os grandes partidos também, na medida em que também não vão perder votos resultantes da divisão por distritos e da contagem com base em distritos. Aqui a contagem é uma contagem nacional. É o total nacional que vai permitir a percentagem com base na qual vão ser eleitos os 21 deputados. É esta a grande vantagem deste sistema. Nós temos apenas um círculo nacional, com todas as pessoas que têm direito de voto, e depois vai ser feito proporcionalmente. Quem tiver mais votos terá mais deputados, quem tiver menos votos terá menos deputados, mas aproveita quase todos
os votos. Não haverá não haverá perda de votos quando não chegar já para as eleições, uma vez que há muitos partidos e a concorrência é muita. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os nossos expositores. Abrimos agora para debate, reflexão, perguntas. A Alexandra foi colocando também, eu acho que foram as Alexandras, não foi? Foi a Alexandra da Key Evolution e a Alexandra da Clercos foram colocando também alguns sites com informação para quem quiser pesquisar um bocadinho mais. Portanto, dúvidas, inquietações, sugestões, abrimos agora para conversa. Angelice, é um ok ou é um queres dizer alguma coisa? Não, é só o entusiasmo e é mesmo agradecer. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer. Acho que é muito importante estas conversas e aquilo que foi partilhado foi tudo importante e relevante. E acho que é assim que educamos os nossos cidadãos, né? Toda a comunidade que está à nossa volta para ser uma votação consciente. Eu só partilhei aquele manifesto do Real Deal, que é um projeto europeu do Horizonte 2020 que basicamente é um fórum para organizações de sociedade civil proporcionar uma comunidade, portanto, as pessoas mais ativas e mais participativas nas questões da sustentabilidade e do Green Deal. E têm aquele manifesto em que avaliaram todos os cadernos eleitorais dos partidos europeus e fizeram uma análise de acordo com os ODS, como é que eles se comprometiam com as políticas. Acho que também é um relatório curto e que também está muito interessante para ser analisado. Muito obrigada, Alexandra. Agradeço. Fernanda, força, partilha. Eu também queria fazer um elogio. Acho que isto é verdadeiro serviço público e gostei muito das apresentações e tenho que dizer que tenho um grande orgulho nesta associação e não podia deixar de dizer isso. Muito obrigada. Tão bom, obrigada. Tão bom, Fernanda. Muito obrigada. Alguém com mais alguma coisa? Nós sabemos que foi muito, não é? Foi muita informação e, de facto, a Francisca fez este trabalho de condensação. Foi muito fluido, não é? Primeiro, o Dr. Manuel, que trabalhou na União Europeia e que está desde o início a estudar o tema, fez-nos aqui esta explicação. Depois o Joaquim focou mais no sistema alimentar, na PAC e nos impactos das políticas agrícolas. Depois a Francisca teve esta dose de tentar ir buscar a informação e, de facto, nós percebemos aqui também um bocadinho a seriedade dos programas pela justificação ou não das medidas que são propostas e a Joana com esta explicação sobre como iremos votar. Foi muito, estamos contentes. Alexandra, força. Também dar os parabéns pela organização e só deixar aqui um alerta que é a análise que se fez é realmente ao mandato anterior, temos agora novas forças em campo, isto trata-se sobretudo ao nível dos partidos a nível nacional, não é? Embora haja as famílias, mas também há aqui, nós estamos aqui numa fase de transição também a nível político, e portanto isto são meras orientações e é bom termos essa noção de como é que tem sido até aqui os sentidos de voto, não é? Dos nossos representantes no Parlamento Europeu. Mas pronto, há aqui agora também outras pessoas a considerar. E deixar aqui um desafio, porque eu acompanho já no meu ativismo, que já vai em 25 anos,
Não serei certamente com mais anos de ativismo dos presentes, mas enfim, já é há algum tempo, e as questões da alimentação sempre me acompanharam, ou acompanharam-me logo muito cedo nesse meu processo. E tudo por causa da plataforma Transgénicos Fora. E como chegámos aqui? Como é que chegámos a uma manipulação tão grande do nosso sistema de produção e inclusive do próprio âmago do genoma, da genética? Isso é qualquer coisa de aberrante. E depois a pergunta de como nós podemos despertar mais consciências e, inclusive, chegar aos políticos. E eu tenho aqui uma máxima, e fui-me apercebendo, foram testadas várias abordagens, desde ciclos de cinema, que há imensas coisas, desde curtas-metragens, animações, coisas até interessantes, tanto para miúdos como para graúdos. A abordagem mais sensitiva e emotiva, e essa é que é a melhor, que é mesmo pôr as pessoas em contacto direto com a comida e arranjar aqui formas criativas de fazer as coisas. Quando às vezes há estes jovens obstinados, não, eles estão muito a viver aquele foco do drama e do problema, da crise climática, então, em desespero, procuram formas criativas também, ok, mas de uma disrupção num sentido, diria, negativo, porque emocionalmente gera também reações negativas. E aqui o desafio que eu deixava era de nós conjuntamente, e quando digo nós, não só em termos individuais, mas também das organizações, que há aqui várias, de nos articularmos em fazer algo criativo, mas de forma positiva e que seja desafiante. Claro que se calhar é mais desafiante também em termos de organizar algo, mas uma coisa que me ocorreu, e falei nessa ideia quando estive no Encontro Nacional pela Justiça Climática, de dar rosto aos alimentos e a estas comunidades que estão mais distantes e trazer esses alimentos, esta nossa identidade, e fazer uma refeição à frente do Parlamento e dar a provar a quem passa e desafiar os grupos parlamentares, algo assim, porque eles são humanos como nós. E um bocadinho às vezes procurarmos aqui, isto resumidamente, procurar desfazer muros e, pelo contrário, criar laços. E aqui E termino. à volta da Obrigada. alimentação. Obrigada, Alexandra, pela tua partilha. Francisca. Na verdade, eu queria responder à Ângela, à Ângela não, à Amélia, desculpa, estava a ler a pergunta da Ângela agora, mas queria responder à Amélia, mas eu acho que ela já saiu e que ela colocou, enfim, pontos que são mesmo muito importantes, não é? A questão da falta de literacia, a questão dos lobbies das grandes indústrias, a falta de regulação do marketing. E de facto, nós vemos que, pelo menos nos nossos partidos políticos nacionais, não temos a palavra sistema alimentar a ser usada, e portanto este é um conceito novo, esta questão de olharmos o sistema alimentar de uma forma holística. Não encontramos este conceito nos nossos partidos, mas se há um lugar em que já se fala sobre sistema alimentar, em que já se fala sobre todas estas diferentes esferas, é na União Europeia. E, portanto, mesmo que a nível nacional estes conceitos ainda estejam muito embrionários, de muitas formas, na Europa nós temos a Farm to Fork, podemos lutar por ela e que está sob grande ameaça. E, portanto, nós temos já mecanismos para garantir que o sistema alimentar se torne mais sustentável, mais justo, mas precisamos da força europeia para que isso se concretize. Então, eu acho que as inquietações da Amélia são, de facto, são muito relevantes, mas se há um lugar onde elas podem ser, não digo resolvidas, mas que podem ser olhadas e discutidas, é na Comissão e no Parlamento. Portanto, mais uma vez, eu acho que é o grande apelo ao voto para que nós consigamos ter estes pontos discutidos e que se tornem uma realidade neste novo mandato. Obrigada, Francisca. Lívia, força. Portanto, eu queria dizer que, sendo muito adepta ao sistema alimentar há muito tempo, por motivos pessoais e também por motivos societais, devo dizer que não estou a ver
aquele caminho estratégico a estar a ser aberto de uma forma clara. Ou seja, vejo muita mentalidade do conservacionismo, que é exatamente o contrário do que nós precisamos para o futuro de uma alimentação equilibrada e saudável, e vejo muito uma separação de pequenos lobbies, etc. Ou seja, acho muito importante fazer uma call desta natureza, mas numa perspectiva de o que é que se pretende propor. Porque no fundo, e vocês sabem isto, e quem passou pelo Parlamento Europeu sabe ainda mais, muitas vezes quem lá está um bocadinho isolado do mundo, e não é por mal, se calhar, mas muitas vezes está a fazer propostas da manga. Não são propostas que vêm do grassroots, que é onde nós precisamos que as mudanças aconteçam. Portanto, proponho uma call em breve mais estratégica, mais para um futuro totalmente positivo. E lá está, não nos irmos demitindo do nosso papel, não é? E se mais e mais pessoas tiverem consciência, conseguimos fazer a mudança. Já estamos a conseguir. Joaquim, força. Não querendo aqui demorar muito, mas 3 pontos, só porque foram coisas que foram faladas. Uma, a questão do marketing, e que realmente hoje em dia, mais do que a vontade das populações, muitas vezes essas vontades são condicionadas por interesses económicos, claro, e com campanhas muito agressivas de marketing. No outro dia, eu dava o exemplo, há uns anos, o Poupa e Comer Espinafres era um grande herói, não é? E agora os espinafres desapareceram e é o hambúrguer e o fast food e os alimentos processados que marcam as imagens que vemos e que condicionam muito a alimentação. Portanto, a questão do marketing realmente é muito relevante aqui. E tal como o tabaco passou a ter imagens para tentar controlar das questões da saúde, se calhar alguns tipos de alimento também o deveriam ter, porque está provado e estão nas listagens de coisas cancerígenas e afins. Mas pronto, é uma questão. Outra era, aqui estavam a falar de muitas vezes os eurodeputados estarem isolados ou estarem afastados do mundo real. A verdade é que em Bruxelas, e não só, eles não estão nada isolados. Se vocês forem ver, é exatamente o oposto. Eles estão cilindrados pelos lobistas e pelas entidades que estão presentes em Bruxelas e que se dedicam com grande investimento financeiro a fazer lobby sobre estes eurodeputados que foram eleitos por pessoas, mas depois acabam muitas vezes por representar outros interesses afastados daquilo com que se comprometeram. E isto para chegar ao terceiro ponto, em que, pronto, eu, a nível pessoal, concordo com a questão da União Europeia, acho que na sua origem teve valores que têm que ser mantidos, porque se concordarmos com eles, claro. Mas, por exemplo, a nível ambiental, trouxe realmente grandes ferramentas, como a questão, por exemplo, da Rede Natura 2000, e legislação que, se os Estados não cumprissem, poderíamos apelar à União Europeia, à Comissão Europeia, ao Tribunal Europeu, se fosse o que fosse, às comissões de Ambiente ou de Agricultura, poderíamos apelar e eles depois iriam atuar sobre os Estados, retirando, por exemplo, o que chegou a acontecer, suspender fundos, por exemplo, até que cumprissem a legislação que tinha sido aprovada a nível europeu. O que é que se passou nos últimos anos? Começámos a ter movimentos muito mais populistas, muitas vezes sem uma abordagem realmente e uma educação das pessoas, porque as pessoas também acabam por não exigir do que é que estas políticas realmente trazem na verdade e no nosso dia-a-dia, o impacto que podem ter. Começaram a surgir o Brexit, situações de países a ameaçar sair da União Europeia, e essa capacidade que a União tinha de pressionar, ou mesmo de obrigar no sentido de condicionar os fundos ao cumprimento de diferentes legislações que eram aprovadas a nível europeu, foi cada vez mais diluída com medo porque cada vez que algum Estado se dizia que era pressionado, dizia que queria sair da União Europeia, e havia esse receio de se perder a relevância da União Europeia. Então, por exemplo, a nível ambiental, era um instrumento muito forte as medidas, as diretivas europeias, para podermos
depois ter mais um instrumento de ação junto com os governos nacionais, e isso começou a ser muito diluído exatamente por causa do afastamento que se começou a ter, são eleições com abstenções muito elevadas. Nas últimas europeias foi 70% de abstenção em Portugal, portanto, e muitas vezes quem vai votar são pessoas que estão muito condicionadas pelos mídia, pelas questões, às vezes por uma questão muito específica, como agora que nós vemos, e a questão da imigração realmente está muito, muito presente. E, na verdade, as questões europeias afetam-nos no dia a dia, quase, se calhar, a toda a hora, a todo momento, e nós vamos deixando passar e não vamos exigindo aquilo que realmente achamos que é melhor para o nosso dia, para o nosso futuro mesmo. Era isso. Obrigada, Joaquim. Eu tenho que me retirar, queria apenas dizer é o seguinte. A composição do Parlamento Europeu, nos diferentes grupos políticos, tem permitido passar legislação de acordo com os objetivos consagrados nos tratados europeus, como aqui foi referido. Pacto Ecológico Europeu, pilar social, dos direitos sociais europeus, Pacto das Migrações. O que está em jogo nestas eleições é uma revisão em sentido, eu diria negativo, é a minha opinião pessoal, destas orientações políticas que foram aprovadas e que fizeram vencimento na legislatura que agora termina. Por isso é que votar é importante para aqueles que, como eu, acreditam que a legislação foi aprovada nesta legislatura, Pacto Ecológico, Pacto das Migrações, pilar dos direitos sociais europeus, iam no bom sentido. Para mim, que milito nessa orientação, a minha, digamos, o meu sentido de voto é claro. E as apreciações que foram feitas sobre como os diferentes grupos políticos se comportaram, parece-me que foram elucidativos. Peço imensa desculpa por ter que me retirar. Foi uma boa experiência. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou passar à Joana Pereira, força. Olá. A ver se o Dr. Manuel ainda a caminho me ouve, porque um dos meus agradecimentos era para ele, mas é muito curto, não tem problema. Só porque, felizmente... Voltou para ouvir. Boa. É rápido, nem precisa de tentar. Porque felizmente cresci a aprender a importância do voto, da política, do nosso papel, e já voto há 18 anos, mas efetivamente a consciência da importância destas eleições é uma consciência muito mais recente do que esses 18 anos, e acho que é um trabalho que talvez tenhamos todos de fazer e que foi feito aqui hoje, não é? Porque é que isto também é importante, além das eleições autárquicas e legislativas a que estamos habituados. E pronto, e esse era o meu agradecimento. Se quiser seguir, já está livre. Só, pronto, agradecer à iniciativa no geral, como é óbvio, e não sei se... Joana Feiteira, obrigado, vou-me retirar, mas o seu nome de família é-me conhecido. É a Joana Pereira. Mas eu não sou. Não, mas não, estava a pensar na Francisca Feiteira. Joana, vou continuar. Então, com licença, sim, obrigada. Uma pergunta específica para mim, pedi autorização para sair. E cumprimentos obrigada. À Francisca Feiteira. Obrigada, Sra. Da família da zona da Marinha. Obrigada. Francisca, depois falas com a doutora.
sobre essas. Joana, desculpa, continua. Sim, não tem mal, não tem mal. Eu sou nutricionista. Para mim, todas estas questões da alimentação são muito importantes. E o trabalho em clínica, eu acho que nos dá uma falsa ideia de que é fácil ou muito fácil sempre fazermos escolhas, é tudo muito individual, as pessoas sabem o que é que têm de comer, têm de comprar e fazer e etc. Mas também atua a nível comunitário, de saúde pública, e aí a nossa consciência torna-se muito diferente. E de que de facto nós podemos fazer as nossas escolhas individuais quando falamos nas compras, não é? Que fazemos nos mercados e etc. Mas há todo um trabalho que pode ser feito para o coletivo, não é? Para a comunidade, através do voto, obviamente em partidos que tenham medidas também focadas nestas questões da alimentação. O que me perturba sempre um bocadinho, até a Francisca espelhou isso muito bem, que é o facto de haver muitas promessas vagas, não é? Ou seja, de haver determinadas medidas, vamos tratar disto, vamos tratar daquilo, mas nunca há o como, não é? Então, o desafio, ou o meu pensamento aqui, é que nós que já saímos todos da idade dos porquês, não é? Já saímos ali dos 3 anos, mas para entrarmos na idade do como e do questionarmos sempre muito isto, não é? Não ficarmos, não sei muito bem de que forma é que o podemos fazer, mas sempre que vemos estas coisas perguntarmos, certo, mas como é que isso vai ser implementado? Porque senão vamos só que ainda em histórias, não é? Em promessas. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Joana. Sim, de facto, precisamos de informação. Então, vivemos numa época de excesso de informação e de excesso de entradas que são muitas vezes contraditórias e encontrar o nosso caminho é um enorme desafio. Cecília, tinhas a mão no ar e baixaste? Posso. Também, primeiro, agradecer às minhas colegas a elaboração desta conversa e se pegar um bocadinho no grande apelo do Dr. Manuel, que votar é importante e é por isso que nós estamos aqui, que votem todos nas europeias, no próximo domingo. Depois, queria pegar um bocadinho também nas palavras do Joaquim, que nos permitiu perceber que a agricultura não é só necessariamente a agricultura, é muito mais do que isso, e isso é o lema da AXA, trabalhar os sistemas alimentares nas suas diversas componentes. Nós já vimos como isto é muito mais complexo do que a agricultura, e isto leva-nos também a pensar se realmente o termo PAC e todo o financiamento que está alocado à PAC faz sentido, não é? Estamos a falar de uma política agrícola comum que começou após a Segunda Guerra e ainda estamos num modelo que devia ser revisto. Mas pronto, isto cabe-nos a nós como ativistas fazer alguma pressão para que este modelo seja repensado e não pensemos apenas na agricultura, mas pensemos neste impacto, destes multi-impactos e as várias dimensões do sistema alimentar. E isso nós sabemos, e por isso também é que temos que votar e pressionar, que o conceito de sistema alimentar estava previsto no âmbito da Farm to Fork e foi uma das iniciativas que ficou gorada e que não teve continuidade, e por isso é preciso retomar estes temas cada vez com mais força para podermos direcionar a nossa atuação não no âmbito apenas de uma política agrícola comum, não no âmbito desta visão produtivista e intensiva, mas de todas as outras dimensões que já estão previstas na Farm to Fork e no Green Deal e que infelizmente estão a desmoronar-se e que esperemos que as possamos retomar ainda atempadamente. Foi muito interessante também o que a Francisca nos trouxe, e isto leva-nos a pensar que nós temos que ver, os partidos fazem medidas, não sabemos exatamente o que é que são medidas, não têm indicadores, não sabemos como chegar lá, mas também conseguimos ver que alguns deles são mais coerentes com aqueles princípios da transição que nos
que estão por detrás deste nosso pensamento. Agora, é necessário ver qual é a coerência, e a coerência vê-se exatamente em alguns dos documentos que a Francisca trouxe, entre aquilo que foi o que foi votado antes e as medidas que os partidos neste momento alegam. Por isso, isto implica um trabalho intensíssimo, que é o trabalho da AXA, que é informação, 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 serviço público, mas nós acreditamos nisso e por isso estamos aqui, ativismo também, e fazer chegar também estas nossas questões e estas nossas recomendações e estas nossas reflexões aos partidos políticos em Portugal, e é isso que a AXA pretende fazer de forma muito em breve. E pronto, eram mais estas observações e comentários, e agradecer a todos pela presença nesta conversa que foi tão oportuna, e que vamos votar todos no próximo domingo. Eu Obrigada. já votei. Já Muito bem, muito bem. votaste de forma consciente. Eu só queria frisar aqui que estar aqui ao pé do Dr. Manuel e ele depois estar a dizer que ele é ativista e tem uma vida de serviço e informação muito ligada à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, e pensar que de facto se nós continuarmos a questionar, se nós continuarmos a manter-nos informados, se nós continuarmos a perguntar se aquilo que cada deputado, eurodeputado foi votado, se cumpriu ou não cumpriu, eles sentem-se obviamente muito mais pressionados. A nossa apatia ajuda também a que este sistema esteja um bocadinho como está e, portanto, nós todos temos esse papel. Nós, enquanto AXA, vamos fazer um esforço de pôr esta conversa online hoje, porque pode ser que entre hoje e amanhã mais pessoas queiram ver para ter uma noção do que está em jogo, o que é que está as propostas e a forma como podemos todos exercer o nosso direito de voto. E pronto, e acho que é isso. Posso só dizer uma coisa, Inês, só mesmo para rematar aquilo que disseste, porque é exatamente isso, não é? Nós achamos que temos muito pouca força, mas quando estamos unidos conseguimos realmente medidas muito concretas, e todos nós nos lembramos dos meses tumultuados de janeiro e fevereiro, porque os agricultores foram à rua, muito daquilo que eles estavam a pedir foi instrumentalizado de uma forma completamente errada, tivemos revogações ao CAP que de alguma forma nem são legais, mas enfim, isso seria assunto para outro webinar. Mas de facto é curioso que todos os partidos tenham uma cláusula sobre a questão de impor aos nossos parceiros comerciais as mesmas regras que impomos aos nossos agricultores, que foi a semente do descontentamento dos agricultores. E portanto é curioso que desde a direita à esquerda nós vemos em todos eles essas medidas. Porquê? Porque houve uma pressão a ser feita, ou seja, é possível mudar, é muito fácil nós, e, enfim, e também teve uma questão muito errada que foi a revogação de partes do CAP, mas que eu não quero trazer aqui, é só para entendermos mesmo que tem um impacto. Nós, enquanto cidadãos, enquanto ativistas, enquanto organizações, conseguimos ter impacto quando nos unimos. Só muito rápido, porque estava-me a lembrar disso há pouco, e bate um bocadinho, por exemplo, os 3 pilares que se falou há pouco, da questão social, a questão das migrações, a questão do Green Deal, a Europa, a transição energética, a Europa estava a liderar todas estas temáticas a nível mundial, também muito pela obrigação e responsabilidade que tem em muitas destas situações, não é? Como a região mais desenvolvida, mais poluidora, mais etc, não interessa. E tinha dos estándares mais avançados a nível mundial. E neste momento o que temos e que vamos cada vez assistindo, e muitas vezes quase impotentes, é: ok, então, por exemplo, nesta questão da agricultura, porque foi bastante recente, se o problema principal dos agricultores europeus é a entrada de produtos que vêm de outros países onde as regras não são tão apertadas, e por isso entram em concorrência
desleal, e os produtores europeus ficam atrás, pronto, não estariam a ser bem defendidos. O que a solução que acabou por ser mais fácil e colocada e aplicada foi, em vez de condicionar os produtos que entram na Europa a ter obrigatoriamente aumentar os estándares e aí também trazer melhorias depois nos países de origem desses produtos, não. Então vamos baixar a nossa exigência para a produção a nível europeu. Ou seja, a Europa, que estava no top da proteção ambiental, da agricultura mais sustentável, da saúde, a nível social, a nível etc., neste momento, sempre que está a ser confrontada com algum protesto ou alguma questão, opta pela solução se calhar mais fácil e populista, que é reduzir os estándares, vamos reduzir a exigência, ok, e vamos continuar o sistema como está, como se não estivéssemos numa crise de biodiversidade, numa crise climática, e que muitas vezes quando se fala em ambiente, mistura-se ambiente com a questão da energia, as renováveis, ou com outras questões que muitas vezes não têm nada a ver com o ambiente, a proteção animal, tem a ver com o bem-estar animal e também a Europa estava a liderar, mas não está diretamente relacionado com a questão do restauro de ecossistemas ou com a necessidade da gestão da água ou do solo. Portanto, estamos a assistir realmente, e estes momentos são relevantes, são muito importantes e têm que ser cada vez mais e mais promovidos, porque estamos a assistir a um facilitismo e a uma simplificação das questões, em que depois literalmente quem faz mais barulho, mesmo que os argumentos não tenham qualquer fundamento, acaba por ser aquele que é ouvido e que depois leva a medidas que têm impacto no nosso dia-a-dia e nas gerações futuras sejam alteradas ou negligenciadas, sabemos lá com consequências é que vão ter. Portanto, força aí e naquilo que eu puder ajudar também estarei. Muito obrigada, muito obrigada. Sabes que eu tive, só para terminar, estive num congresso de agroecologia em Cáceres e um dos oradores principais era um médico pediatra, que é um ativista e que é responsável pela secção de pediatria do hospital, e ele tem um conjunto de agricultores com quem trabalha e que dá as referências e os nomes e os contactos destes agricultores aos pais, porque há mais do que, e apresenta-lhes o estudo em que mostra que em 9 crianças, como é que é? Em 9 crianças, apenas uma, ao contrário, 9 crianças em que, já não sei, estou baralhada, mas era uma percentagem muito grande de presença de micro-organismos derivados dos microplásticos, pesticidas, etc. Acho que era uma percentagem brutal de crianças que já apresentavam esses níveis de toxicidade. E, portanto, ele tem um trabalho muito grande de divulgação e promoção de uma alimentação para a prevenção de doenças. E isso já começa a acontecer cada vez mais, percebes? Sim. E a questão, por exemplo, a questão da saúde tem sido muito relevante e, por exemplo, a nível da conservação da natureza também tem sido um setor que era muito relevante conseguir ligar e trabalhar mais em conjunto, a questão da nutrição, a questão de como os sistemas alimentares mais sustentáveis também têm reflexo depois a nível ambiental e de biodiversidade. Porque a verdade é isso, estas políticas são tão abrangentes e tão relevantes, não é? Que não podemos deixar isto só. Isto não influencia só o agricultor X, não, isto influencia toda a comunidade, toda a sociedade. E quando falamos, por exemplo, da questão de prevenção e a nível de saúde, estamos aqui constantemente a discutir a questão do SNS estar assoberbado, e isto aplica-se a nível europeu, a nível nacional, não é? E as medidas preventivas, a saúde preventiva, não é minimamente trabalhada e apoiada. Quer dizer, quando falamos da questão da obesidade que tem problemas de saúde, a questão da poluição que traz problemas de saúde, que traz mortes, e depois vemos que o argumento que está em causa é
temos que manter o nível económico de grandes indústrias, porque elas, para se adaptarem, vão ter que gastar muito dinheiro. Pronto. Há pouco tempo ouvi um responsável agrícola dizer que esta questão dos pesticidas é tudo muito bonito, mas não se pode exigir aos agricultores que tão rápido, em 7 anos, reduzam a metade a quantidade de pesticida que utilizam. Portanto, isto já diz muito, não é? Quer dizer, mas aí é importante que do lado da saúde, que do lado da nutrição, que do lado dos outros setores que mostrem relevância, e todos juntos, mostrando o impacto que estas políticas têm nos diferentes setores, e não no setor apenas a que a política está destinada, é que vem dar mais força, porque não é uma questão só dos passarinhos ou das plantinhas, é uma questão de saúde pública, é uma questão de impacto económico, de coerência territorial, etc. É sistémico. Não Sim, consigo sim. continuar a compartimentar. Olhem, vamos então pensar em consciência. Quem já votou, muitos parabéns por isso, e nós todos pegamos nesta exposição e vamos refletir um bocadinho. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, muito obrigada. A todas. Obrigada. Boa tarde a todas. És o único. Nós somos inclusivas, não é? Não, mas pronto, já tinha reparado. Todas e todo. Achei Obrigada. interessante. Também é outra questão importante e relevante. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigada. Obrigada.